bem-estar, cuidado, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. Agora 4h03. Muito boa tarde para você que está aí conosco, sintonizado, também conectado aqui na Rádio Metrópole. A gente segue nossa programação nesta sexta-feira, dia 29 de julho, agora com Metrópole Saúde no ar para vocês. E vamos juntos até as 5 da tarde, como sempre, deixando aquele espaço aberto para você esclarecer suas dúvidas sobre saúde, cuidados, prevenção. Então aproveite, o espaço é seu mesmo e a gente vai interagir aqui nesta tarde e principalmente falar de um tema importante. Quem nunca teve uma dorzinha, que atire sua primeira pedra, e é sobre tratamento da dor que a gente vai conversar e principalmente entendendo aí os limites entre o conservador e a intervenção, né? Até que ponto determinada terapia deve permanecer ou mesmo haver uma indicação de uma nova, de uma situação de intervenção, uma nova proposta de tratamento. E sobre esse assunto a gente vai conversar aqui hoje com o Dr. Walter Viterbo, que é anestesiologista, acupunturista e também clínico da dor. E também teremos a doutora Mailane Magalhães, anestesiologista e intervencionista em dor da Clínica Viterbo, e a gente vai poder conversar sobre esse assunto. Então é isso, aproveite, já vá separando aí sua perguntinha, sua dúvida. 3505-5000 é o nosso telefone para você participar ao vivo, é também o contato de WhatsApp para mandar a sua mensagem aqui para o estúdio. Zé Silva está aí no comando do áudio conosco. E lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, Jefferson Hora aí na nossa transmissão ao vivo. Acesse youtube.com/portal Metro 1. Lá você nos acompanha, dá para visualizar a nossa conversa aqui. E a gente vai seguir também. Lá tem o chat para você participar e interagir conosco. Dá para mandar sua pergunta por lá. Lembrando do nosso portal metro1.com.br, que está aí à sua disposição com as principais notícias do dia. Lá você acessa, também fica bem informado. E aí, descendo mais um pouquinho na página, lá tem o campo para você interagir e também mandar sua mensagem aqui. A gente está aguardando a conexão aí dos nossos entrevistados. Eu vou reforçar para vocês os nossos canais de comunicação, mas principalmente o tema, né? Porque a gente vai falar sobre dor e cada um tem sua queixa, né? Às vezes é uma dor de cabeça, às vezes é uma dor crônica em determinada região do corpo, né? Já passou muitas vezes por algumas questões aí, algumas especialidades médicas e vai tentando resolver. E a gente vai falar justamente sobre esses protocolos de tratamento da dor, entendendo aí, né, alguns manejos mais conservadores e as intervenções, como é que a gente trabalha para falar, para conduzir, né, esse paciente. E a gente vai aguardar aí os nossos entrevistados. A gente conversa com o Dr. Walter Viterbo, anestesiologista, acupunturista e clínico da dor. E também teremos a doutora Mailane Magalhães, que é anestesiologista e intervencionista em dor, para a gente bater esse papo, esclarecer sobre esse assunto. E enquanto a gente está aí ajustando direitinho os nossos entrevistados no ponto, eu vou aproveitar para dar uma passada aqui na nossa editoria de saúde do metro1.com.br. E a gente falou ontem aqui sobre a varíola dos macacos em meio à nossa conversa, né, com o infectopediatra, Dr. Igor Araújo. E aqui tem uma recente atualização no nosso Metro 1, que em documentos internos o Brasil já classifica a varíola dos macacos como um surto. O nosso país registrou até agora 1.066 casos da doença, já aí em 16 estados, né? Ou seja, são mais de 1.000 casos já confirmados. O Ministério da Saúde começou a tratar essa doença como um surto. A pasta usou o termo em um texto divulgado ontem, quinta-feira, que informava a ativação de um centro de operações de emergências para acompanhar o comportamento, né, da enfermidade no país. Importante a gente seguir alerta, acompanhando essa situação. E é um dos destaques na editoria de saúde do metro1.com.br. Mas vamos seguir nossa conversa. Ele já está por aí, Dr. Walter Viterbo, conosco para a gente falar sobre tratamento da dor. E como eu falava no iniciozinho
da nossa conversa. Quem nunca teve uma dorzinha aqui ou acolá, que atire sua primeira pedra. Dr. Walter, muito bem, boa tarde. Muito boa tarde, que maravilha, Stephanie, Rádio Metrópole, programa de saúde, parabéns sempre por esse espaço democrático importante para a gente esclarecer sobre saúde, né? Muito bom. Maravilha, olha, a gente que agradece por trazer essa temática aqui e principalmente entendendo, né, o que a gente tem posto hoje sobre tratamento da dor. Sabemos que tem aí algumas terapias mais conservadoras que ainda são utilizadas, temos as intervenções e principalmente temos, acredito aí também, a particularidade de cada dor, de cada paciente. Eu queria já começar dando um panorama geral aí para o nosso ouvinte, até para a gente entender, né, como é esse acompanhamento, como é aí a indicação de determinados tratamentos, se vai ter intervenção, se não vai, o que a gente fala sobre isso? Muito bom. Bom, esse é um tema muito relevante. A estatística das pessoas com dor no mundo, ela é assustadora. Pelo menos 75% a 85% da população mundial, ao menos uma vez na vida, vai ter dor na coluna. Estamos falando de 75% a 85% da população do mundo. Além da dor, nós temos as questões relacionadas à parte do trabalho, que o paciente começa a faltar ou ficar não produtivo, corre riscos de demissão. A questão emocional, onde ele começa a se preocupar com a família, quando ele começa a ser excluído de alguns grupos sociais, quando ele tem a limitação, por exemplo, às vezes o paciente até tem uma dor que é menor, mas ele não está conseguindo ir no shopping, caminhar, fazer alguma coisa das suas atividades do seu dia a dia. Então, tudo isso é muito importante ser identificado e tratado da forma mais adequada. Hoje, nós temos recursos que vão desde o mais simples, que é simplesmente você indicar ao paciente que ele modifique alguns hábitos e a dor aguda vai melhorar, até a parte intervencionista, que seria, vamos dizer, o último degrau do que se pode fazer nos casos mais complexos, né? Então, hoje, o nosso objetivo foi fazer um bate-papo com uma colega, a doutora Mailane, que ela vai, daqui a pouquinho, entrar aí, e vai nos trazer exatamente aquele limite aonde o paciente deve estar sendo colocado para o centro cirúrgico para fazer pequenos procedimentos e aonde o paciente deve esperar ou tentar outras técnicas antes disso. Então, esse é um dilema muito grande para o paciente, para o familiar, para o próprio médico, porque, assim, muitas vezes, hoje, já está se antecipando esse procedimento minimamente invasivo, porque demonstra que, às vezes, ele é melhor até do que se o paciente demorar muito com a prática conservadora. E existe o outro lado do inverso, que é fazer muito rápido um procedimento sem ainda ter dado a oportunidade de que esse paciente tente através da medicina que chamamos de conservadora, aquela da fisioterapia, da acupuntura, do medicamento, do alongamento, do RPG, entre outras. Então, realmente, a resposta para isso é individual. Cada paciente deve ser avaliado no seu quadro, levando em conta a dor do paciente, a limitação funcional. Às vezes o paciente tem uma dor alta e consegue fazer suas atividades. Às vezes o paciente tem uma dor média e está limitado, não consegue andar, não consegue fazer as suas atividades. Então essa questão funcional, ela hoje é muito levada a sério, né? Outrora, a medicina era muito voltada para tratar a dor exclusivamente. Hoje já se valoriza e muito a função, não somente a dor. Às vezes o paciente continua com a dor menor, mas ele começa a voltar a fazer as suas atividades funcionais. Consegue trabalhar, consegue ir ao lazer, consegue ir no shopping, e isso faz com que ele se movimente e diminua os riscos da piora. Porque o paciente que não se movimenta, ele começa a ter risco de obesidade, risco de infarto, piora da diabetes e piora da própria dor. Tá? Então eu acho que esse é o panorama do que a gente gostaria de ter esse bate-papo hoje com vocês. Perfeito, e como o Dr. Walter Viterbo falou, daqui a pouquinho a gente terá conosco também a doutora Mailane Magalhães, ela que é anestesiologista, intervencionista em dor, para a gente seguir esse bate-papo aqui. Mas já tem perguntas chegando para a gente esclarecer. Eu vou reforçar aqui os nossos contatos, 35055000, telefone para você participar ao vivo, também para mandar sua mensagem de WhatsApp. Lembrando da nossa transmissão ao vivo no YouTube, acesse youtube.com/portal Metro1, já vai estar lá acompanhando também o Metrópole Saúde, tem o chat para você participar e o nosso portal metro1.com.br também segue à sua disposição.
Lá, além de você ficar bem informado com as principais notícias do dia, desce um pouquinho e consegue lá na página, no campo, né, envie mensagem para o estúdio, mandar aqui sua dúvida pra gente. Olha, e já Jefferson, que está aí no comando do YouTube, já me sinalizou, a doutora Mailane já está conosco, então já vou chamá-la para essa conversa antes de iniciar aqui as perguntas. Muito boa tarde, doutora, tudo bem? Olá, boa tarde. Muito grata pelo convite, né? Assim, aqui no carro, entre um procedimento de intervenção e outro. Walter trouxe, né, bem assim, a questão de como a gente tria, de uma forma geral, né, o manejo do paciente com dor. Assim, nosso foco principal ao tratar dor é garantir que o paciente ele tenha uma melhora da qualidade de vida, né? Esse é o primeiro, assim, objetivo principal. E logo depois disso, assim, de pensar numa melhora da qualidade de vida, pensar na funcionalidade, né, do paciente, que são coisas que andam de alguma maneira juntas, né? Então, para isso, as técnicas, né, no manejo da dor vão estar muito voltadas, tanto para permitir com que o paciente tenha um melhor controle, tá, da dor, quanto que tenham, com isso, uma melhor capacidade de reabilitação. Tá? Então, o que a gente associa muito é uma fisioterapia efetiva, na maioria dos casos, né? Associado ao controle da dor, seja através do tratamento medicamentoso, quando este tratamento não tem o efeito desejado, ou quando o paciente tem efeitos colaterais, né, associado ao uso dos medicamentos, ou quando a dor ela é muito intensa, né, e que leva a grande comprometimento na qualidade de vida, a gente também pensa, né, no manejo intervencionista associado ao quadro. E a gente já tem, inclusive, aqui uma pergunta, e acho que ela é fundamental para essa entrada aí de doutora Mailane, para a gente esclarecer, e justamente com o que o doutor Walter Viterbo estava falando agora há pouco. Ângela diz aqui, boa tarde, Stephanie, doutor, e doutora Mailane também agora por aqui. Ela diz o seguinte: gostaria de saber se quando fala em intervenção, está falando especificamente de procedimento cirúrgico, digo cirurgia mesmo, ou se é alguma intervenção que pode ser feita até mesmo no consultório, ou isso ainda não existe? Pode responder, Maria. Excelente pergunta. Então, quando a gente fala em manejo intervencionista da dor, se a gente está falando, inclusive, de uma especialidade médica, onde esse manejo a gente vai usar não só para o tratamento, mas também para o diagnóstico. E aí, onde eu posso fazer esse procedimento, né? Então, se trata de um manejo minimamente invasivo, e o que é isso? Significa que a gente não é uma cirurgia propriamente dita, porque não tem corte, né? A gente pode fazer uso de alguns materiais, quase sempre são acessos através da incisão de uma agulha, né? Para a gente chegar no nosso alvo, e que a gente pode realizar tanto a nível ambulatorial, em alguns quadros, ou seja, no consultório médico, tá? Muitas vezes aí guiado por ultrassonografia, né? Então o uso do ultrassom no consultório de dor, eles nos permite a gente ter uma ação, né, assertiva, que a gente vá no alvo específico, ou em alguns casos onde a gente precisa abordar determinados alvos que a gente não consiga ter acesso através da visão com ultrassom, a gente precisaria programar essa abordagem para o centro cirúrgico. Mas, de toda forma, ainda que essa abordagem seja em centro cirúrgico, é considerado ambulatorial, ou seja, normalmente o paciente tem alta no mesmo dia, né, e o retorno das suas funções precocemente. Tá? Mas são procedimentos que são realizados tanto a nível de consultório, em alguns casos, como em hospital dia, né? Em outros casos. Ótimo, excelente para esclarecer aqui, já entender esse contexto aí das intervenções, quando a gente fala, né, intervenção para tratamento da dor. Reforçar para vocês que a gente conversa com a doutora Mailane Magalhães, ela que é anestesiologista, intervencionista em dor. Também conosco aqui, doutor Walter Viterbo, que é anestesiologista, acumpuriatra, já vou corrigir, e clínico da dor. Eu vou seguir com outras participações aqui, e aí já começam a chegar aquelas perguntas, né, com cada um com sua dor específica, para a gente entender por que caminho vai. Aqui tem o seguinte:
Sérgio, boa tarde. Doutor, qual é o tratamento para dores crônicas da chikungunya? Tem 2 anos que não quer me largar. O único remédio que melhora é a prednisona. Excelente pergunta. Não só a chikungunya, mas zika, dengue e o próprio Covid, né? Eles têm mais ou menos o mesmo racional teórico que causa essas dores pós. Lembra que são processos inflamatórios, virais, e que, infelizmente, mesmo passado o tempo, o seu corpo continua reagindo e promovendo as dores, normalmente articulares. Nós temos tido muita dificuldade de tratar essas dores de forma definitiva. Às vezes o paciente melhora e passa um tempo de volta, né? Fala assim, olha, tem 2, 3 meses que estava bem, mas voltou a doer no mesmo lugar. Então, assim, são doenças que estão relacionadas com uma consequência do acometimento da doença prévia. Você falou sobre o prednisona, que é um corticoide, é realmente uma forma de usar, mas infelizmente o corticoide ele também tem limitações. E quando você usa o corticoide de forma regular, ele vai trazer a possibilidade de alguns efeitos colaterais. Então, provavelmente não deve ser a monoterapia só do corticoide a solução do seu problema. Eu recomendo que você procure uma especialidade como clínica da dor, para que lá seja feito um diagnóstico, uma investigação, inclusive solicitar exames de sangue, exames de imagem, para entender o quadro da sua dor e aí sim poder fazer uma proposta terapêutica adequada, que vai desde fisioterapia, acupuntura, se necessário bloqueios ou até mesmo o uso dos medicamentos. Ótimo. Bastos questiona aqui, boa tarde, doutor Walter, quais são os tratamentos convencionais para o tratamento da dor? A gente deu aí uma listinha no início, vamos reforçar. É isso aí que eu acabei de falar, Bastos, mais ou menos isso aí. Então, assim, qual é o limite antes do procedimento? É aquilo que a gente faz em consultório sem ser intervencionista. Talvez a palavra bloqueio, que é uma palavra muito ampla, ela vai desde um bloqueio de nervo periférico, que é algo muito simples, até um bloqueio guiado por ultrassom, bloqueio em centro cirúrgico, a parte mais intervencionista já com o apoio da radioscopia e até os bloqueios mais, vamos dizer assim, efetivos em centro cirúrgico. Então, basicamente, para começar um tratamento, sempre vai ser feito o diagnóstico através de uma boa história, através de um exame físico e de exames complementares. A partir daí se decide a melhor estratégia e se acompanha, porque não existe regra. A dor no pé da sua mãe é diferente da dor no pé da sua tia, apesar dela ser irmã. Então, individualizar o paciente, entender, às vezes aquela medicação, aquele protocolo funciona para o paciente, para o outro não funciona. Então, clínica da dor é acompanhamento. E você vai vendo o que pode melhorar e o que deve ser retirado. Essa parte inicial vai desde medicamentos, recomendação de fisioterapia, de acupuntura, de RPG, procedimentos mínimos, como eu falei, dos bloqueios iniciais, que seria o nervo periférico, e a medicação. A partir daí vai para o segundo degrau, né, que seria exatamente a intervenção. Inicialmente, existe uma escada, né, que foi descrita pela Organização Mundial de Saúde para a dor do câncer, onde de 0 a 3 é uma dor fraca, de 4 a 7 é uma dor média, de 7 em diante é uma dor forte. E em cima dessa quantidade de dor, dessa quantificação, é que se vai colocando. No primeiro degrau, utiliza medicações não opioides, no segundo, opioides fracos, no terceiro, opioides fortes e no quarto, a intervenção. Mas a gente tem visto hoje que essa intervenção ela não precisa esperar até o último detalhe, até o último degrau. Às vezes você não precisa ter uma dor 10 para intervir. Às vezes você pode intervir 4 e 5 e ser melhor para o paciente. Então, esse é o grande desafio de entender a individualização do paciente e indicar para ele o melhor momento, a melhor técnica. Ótimo. Dentro desse contexto, e que a gente falou aí já no iniciozinho com o Dr. Walter Viterbo, com a doutora Mailane Magalhães, ambos aqui atuando nesse aspecto aí do tratamento da dor, a gente falou, né, dos conservadores, como nosso ouvinte perguntou agora, também das intervenções que a doutora Mailane explicou muito bem. E aí vem sempre aquela pergunta, né? Teve um paciente que falou aqui a respeito da medicação que usa, né? Dr. Walter destacou que faz parte aí desse tratamento primário. E aí vem sempre aquela pergunta, doutora Mailane, vou passar para a etapa da intervenção, vou me livrar dos medicamentos, vou me livrar, né, das terapias convencionais, não vou precisar toda semana ir para fisioterapia e outras. Dá para responder essa pergunta? Ela deve chegar bem no consultório, né? Excelente pergunta, assim. O que eu costumo dizer para o meu paciente é assim, não existe fórmula mágica, tá? Então, assim, se alguém te vende isso, entenda que você está sendo enganado
E eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com dor não vai vender isso para o paciente, né? Porque não tem como uma dor que se desenvolveu ao longo de anos, que está associado a algum processo osteodegenerativo ou a um processo oncológico. Então, enquanto esse processo ele não se resolve, a gente vai estar tomando medidas que vão se associar ao tratamento, mas elas não vão ser uma fórmula mágica. Inclusive, assim, nossa terapia, quando a gente usa, por exemplo, o manejo intervencionista, para a gente otimizar, inclusive, os tratamentos que são o centro, né, do tratamento de uma determinada patologia. Por exemplo, um paciente que ele tem um processo osteodegenerativo, seja em quadril, em joelho, em coluna, ele vai precisar reabilitar, ele vai precisar de uma fisioterapia, né, para permitir com que ele consiga melhorar a função daquela determinada articulação. Então, a nossa função ao tratar dor é permitir a redução da dose de medicamentos, né? Evitar que o paciente tenha efeitos adversos pelo uso de altas doses de medicamentos, mas não é pensando, olha, isso vai zerar a sua necessidade do uso de medicamentos, e tampouco a ideia é você não vai precisar da fisioterapia. Ao contrário, né? A ideia é que a gente permita com que ele faça uma fisioterapia mais efetiva, porque ele vai estar melhor tratado da dor, por exemplo. Tá? Ótimo. Vou seguir aqui com as participações. Um ouvinte mandou aqui, não se identificou, e a pergunta é a seguinte: tenho artrite, nesse período de inverno sinto muitas dores. O que posso fazer para amenizar esse quadro, que às vezes me falta até ânimo para as atividades diárias, principalmente por causa da dor? Olha só, na quarta-feira agora eu tive a oportunidade de dar uma aula para um grupo de médicos. Um dos artigos que eu trouxe, em 2017, 303 milhões de pessoas no mundo sofriam de artrite, segundo esse estudo. Artrite, como o nome fala aí, é inflamação em articulações. E o grande problema da artrite não é somente a dor, é a limitação que essa dor causa. É o paciente não conseguir fazer as suas atividades próprias, como eu citei no início do programa, é o paciente não conseguir trabalhar, não conseguir a higiene pessoal, depender de outras pessoas, encontrar situações de relacionamento mais difíceis e aí entrar em depressão, ter dificuldade física porque para de fazer as suas atividades normais. Então, é um problema bem complexo e que merece um tratamento imediato. Artrite é muito amplo, tem que saber por quê, aonde, há quanto tempo, o que já tentou, o que já deu certo, o que já deu errado. Existe sim tratamento, é um processo que é muito frequente, como eu citei, 303 milhões de pessoas em 2017 referiam ter artrite nessa pesquisa. Então, há hoje uma sequência de funções que podem ser melhoradas e, de forma multidisciplinar, a gente controla, melhora e até trata alguns casos de artrite. Aí, importantíssimo para a gente esclarecer. Vamos seguindo aqui com o Dr. Walter Viterbo e também com a doutora Mailane Magalhães, conversando sobre tratamento da dor e principalmente entendendo esse limite aí entre as terapias mais conservadoras, as intervenções, como a doutora Mailane explicou. E aqui tem Samuel, diz: boa tarde, estou com lesão do manguito rotador, sinto muitas dores, sem indicação cirúrgica até o momento. O tratamento com a clínica da dor seria indicado? Perfeitamente. Né? Perfeitamente assim, chegaremos lá. Inicialmente, a gente vai fazer de tudo para que ele não vire uma cirurgia, né? Mas, infelizmente, pode acontecer que vire um caso cirúrgico. Às vezes, esse manguito rotador, ele pode melhorar só com anti-inflamatório, só com fisioterapia, só com acupuntura. Mas, às vezes, é necessária intervenção. Aí a doutora Mailane vai falar melhor. Tá aí, inclusive, assim, um quadro, né, onde a gente vê um benefício muito grande, assim, das terapias em dor. Uma das coisas que tem, assim, casado, né, com a terapia em dor e que tem sido algo que tem sido cada vez mais falado é a medicina regenerativa,
tá? E a medicina regenerativa, ela existe, está indicada exatamente para os quadros que ainda não sejam cirúrgicos. O que é uma lesão do manguito, por exemplo, que não seja cirúrgico, né? O manguito rotador são um complexo, né, de vários músculos que estabilizam essa articulação do ombro, e a gente comumente vê lesões, tendinopatias, né, lesões de estruturas dessa musculatura, que quando tem um grau mais avançado, né, em termos numéricos, assim, normalmente se define uma lesão de maior do que 50% ou uma lesão dita cirúrgica. Quando a gente tem uma lesão inferior a isso, então a gente pode associar aí algumas técnicas regenerativas, como proloterapia, né, que a gente faz algumas injeções seriadas, guiadas por ultrassom, onde a gente vai naquela região da lesão e a gente leva ali, né, uma substância que é irritativa, no intuito da gente atrair células regenerativas para aquele tecido, tá? Além disso, assim, outras terapias que a gente vê, assim, efeito, cada vez com maior indicação na prática, embora a gente ainda não tenha uma abertura aqui no país, né? Mas assim, são terapias regenerativas como plasma rico em plaquetas, que a gente vê cada vez mais se construindo na literatura uma evidência a favor disso, mas infelizmente assim, a gente não tem tanto acesso aqui por questões do nosso conselho, mas só para saber, né? Assim, quais possibilidades terapêuticas se tem diante desses quadros. A própria aspirados de medula óssea, enfim. Então, a abordagem de técnicas regenerativas podem ser associadas, além do tratamento específico para dor, que é o que mais compromete esse paciente, né? Então, a gente pode também estar fazendo ali infiltrações e associando a fisioterapia, que, reforço, é o mais importante, né? Assim, não adianta a gente fazer nenhuma abordagem minimamente invasiva sem que esse paciente tenha o trabalho associado, né, da fisioterapia para reabilitar enfim, a função, né, daquela estrutura, no caso do ombro, né? Tá aí, doutora Mailane Magalhães, que é médica intervencionista em dor, também anestesiologista, conversando conosco. A gente está também com o Dr. Walter Viterbo, anestesiologista, acupuncturiatra e clínico da dor. Eu sabia que ia chegar a pergunta sobre acupuntura. Vamos falar um pouquinho também sobre isso. A pergunta de Lúcia, ela está aqui conosco acompanhando ao vivo no YouTube, youtube.com/portal Metro1. Para quem não está aí ainda conectado conosco, dá tempo, acessa aí e interage lá no chat. Ela diz aqui, boa tarde, como é que age a acupuntura? Principal ação dela é somente na questão da dor? Ela pode ajudar nos casos de alergias, de depressão? Perfeito, ótima pergunta. Na China, são descritas mais de 300 doenças tratáveis pela acupuntura. No Ocidente, a Organização Mundial de Saúde já reconhece como possível tratamento ou algum tipo de melhora em mais de 30 doenças, que vão desde a parte de dores, que são muito conhecidas como as dores articulares, dores em coluna e dor de cabeça, mas também em outros sistemas importantes. Na parte gastrointestinal, chamamos a atenção, por exemplo, hoje de síndrome do colo irritável. Tem também a parte pulmonar, né, que seria a parte de asma, rinite, associada juntamente com a dermatologia, psoríase, doenças que estão relacionadas com a pele, e também a parte emocional, tanto o transtorno de humor, depressão, ansiedade, insônia. Todos esses são casos em que a acupuntura tem demonstrado, através das pesquisas e da prática clínica, que tem algum tipo de benefício, sim. Ótimo. E olha, as perguntas continuam chegando. E é isso, Zé Silva já me fez sinais. Então, todo mundo que está aí mandando sua dúvida, a gente está na hora do intervalo. Segura aí um pouquinho, que a gente vai fazer essa pausa, mas voltamos com o Dr. Walter Viterbo, com a doutora Mailane Magalhães, conversando aqui sobre tratamento da dor, entendendo as terapias conservadoras, as intervenções e esclarecendo as dúvidas de vocês. É bem rapidinho, o Metrópole Saúde volta já. Estamos apresentando Metrópole Saúde. A rádio da cidade, Metrópole FM. E aí, você já está de malas prontas? Lara Kertz vai te levar para respirar novos ares.
Agora, o Metrópole Turismo vai virar Metrópole Turismo e Conexões. Uma revista de bordo diária com tudo que você precisa saber sobre turismo, moda, gastronomia e outras dicas. Metrópole Turismo e Conexões. O que já era bom está ainda melhor e com 1 hora a mais de duração. De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, aqui na Metrópole. Estreia 1º de agosto. Metrópole Turismo e Conexões. Você e Lara Kertes já estão com lugares confirmados nesse voo. É gente do norte, do nordeste, do sudeste, do sul, do centro-oeste, da praia, do campo, da cidade capital, interior. A Apvida cuida de mais de 7 milhões de brasileiros. Isso nos dá um conhecimento muito grande sobre a saúde da nossa gente. Cuidar é pra quem conhece. Apvida, saúde pra valer. Conheça nossos planos. Ligue 33 39 49 75. ANS 36825, dígito 3. Responsável técnico Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRMCE 4953. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia. Especialistas em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea, cirurgia refrativa. Aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia para você e sua família. Unidades na Avenida Tancredo Neves, edifício Salvador Prime, Torre Work, 3º andar, e Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business and Flat, 1º andar, Iguatemi. Telefone 2203-4444. A AS Aparelhos Auditivos oferece a melhor qualidade sonora em aparelhos recarregáveis, com conectividade e tratamento de zumbido. O inovador ReSound On traz uma experiência sonora única, sendo possível conectar os aparelhos auditivos com um celular. Funcionam como fone de ouvido, além de outros recursos. Queixas como "eu ouço, mas não entendo" são características de um grau de perda auditiva e um sinal que você deve procurar um profissional. Ligue agora 3211-2663. Marque um teste auditivo gratuito e conheça o melhor da tecnologia com melhores preços. A promoção das Óticas à Fábrica que fez o maior sucesso voltou. Promoção Varilux em dobro das Óticas à Fábrica. Na compra de um par de lentes Varilux com Crisal ou Varilux com Transitions, você ganha outro par. Isso mesmo, um Varilux para cada momento do seu dia. Traga a sua receita para as Óticas à Fábrica. Além da qualidade, você tem o menor prazo de entrega, graças ao laboratório próprio digital, o mais moderno do Brasil. Óticas à Fábrica. Tecnologia para seus olhos. Nos melhores shoppings e na Paulo VI Pituba. Priorizar a saúde é a especialidade da Promédica há mais de 50 anos. Com planos individuais e empresariais, a partir de 2 vidas, a Promédica oferece rede própria com hospitais, centros médicos e laboratórios com foco na qualidade da assistência. Está sediada aqui, na Bahia. Estar ao seu lado faz a diferença. Promédica, planos de saúde individuais e empresariais. Ligue 4007-2380 ou 3271-9200. ANS 326861. Todos os pais vão curtir o Salvador Boa Praça especial Dia dos Pais. Santos Dumont, pai da aviação, vem de longe, mas vem voando. E a galera já pediu pra ele pegar Raulzito, né? O pai do rock não pode faltar. Pega Raul! Pitágoras, pai da matemática, fez os cálculos e acha que dá pra chegar. E o pai do Nemo, aquele peixinho do desenho, vai encontrar o filho lá no Boa Praça. Resumindo, vai Deus e o mundo. Afinal de contas, Deus é pai, né? Boa Praça Especial Dia dos Pais. Música, moda, arte, gastronomia e diversão garantida para o pai e para os filhos. Dias 6 e 7 de agosto, na Praça Nossa Senhora da Assunção, Pituba. Que? Você ainda tá em dúvida? Aí só o pai da psicanálise, né? Freud explica. Patrocínio Hiperideal e Shopping da Bahia. Apoio Amistel, Rádio Metrópole e Prefeitura de Salvador. Siga o @SSA Boa Praça nas redes para mais informações. A Vitalmed acredita que cuidar da saúde é o mais importante. Com a Vitalmed, você e sua família contam com atendimento médico domiciliar à sua disposição 24 horas por dia. Além do Vitalfone, atendimento médico imediato por telefone, entre outras vantagens para você e sua família. Ligue 2202-8686 e fale com um de nossos consultores. Vitalmed, cuidar da saúde sempre vale a pena.
Nesta sexta, se ligue na Série B do Brasileirão com os campeões da bola, aqui na rádio que faz futebol em tempo real. Metrópole! Às 7 da noite, direto da Arena Fonte Nova, tem Bahia e Náutico. Equipe os campeões da bola. Comando Edson Marinho, Metrópole FM. A rádio da cidade, Metrópole FM. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Agora 4h38, de volta com Metrópole Saúde. A gente vai seguir nossa conversa hoje aqui sobre tratamento da dor, entendendo aí as terapias conservadoras e também as indicações de intervenções, o limite entre uma indicação e outra. A gente vai seguir nossa conversa hoje com o Dr. Walter Viterbo, ele que é médico anestesiologista, acupuntura, clínico da dor. Também doutora Mailane Magalhães, que é anestesiologista e intervencionista em dor. E a gente passou o primeiro bloco esclarecendo aqui as dúvidas de vocês, também falando aí sobre essas intervenções, como é que elas acontecem. E eu vou retomar, porque eu sei que está todo mundo aí ansioso para ter sua pergunta respondida, então vou retomar aqui com os questionamentos de vocês. Cláudia está no YouTube conosco, youtube.com/portalmetro1, para você nos acompanhar ao vivo. E ela diz aqui, gostaria de saber para a distrofia, se tem algo novo. E aí ela diz, tenho distrofia na mão há 7 anos. Bem, então, assim, distrofia é um dos quadros que eu diria assim, mais complicados, tá, de tratar, especialmente quando nos chega já tardiamente, né? Esses quadros, quando eles chegam no momento precoce, a gente tem melhores resultados com o tratamento. Bem, o que se tem, na verdade, eu não diria que são tratamentos tão novos, né? Mas, assim, são tratamentos que estão bem indicados nesses quadros, por exemplo, como bloqueio, né, de simpático torácico, bloqueio do gânglio estrelado, é algo que a gente comumente usa nos quadros de distrofia simpático-reflexa de membros superiores e que costumam ter uma resposta favorável. Tá? Lógico que associado a outras medidas como fisioterapia com biofeedback, né? Além disso, assim, os bloqueios em consultório, o bloqueio simpático em consultório também é algo que a gente associa, né? Mas, assim, é um quadro desafiador, né? Eu diria. Mas, na prática, o que a gente comumente usa e vê a indicação de algumas intervenções, né, como o bloqueio simpático, tá, associado, né, às outras medidas, como eu sinalizei para vocês. E aqui chega uma pergunta para a gente reforçar, né, a questão das intervenções, doutora Mailane, do primeiro bloco. Laís diz, boa tarde, gostaria de saber se os procedimentos intervencionistas são feitos em hospitais ou se podem ser feitos em clínica médica. Então, podem ser feitos, né, a nível ambulatorial, como a gente havia comentado, então em consultório, mas aí a gente vai ter a limitação, tá, de determinadas técnicas que podem ser feitas nesse contexto. Tá? Em alguns quadros, a gente vai precisar de uma guia de imagem, como o fluoroscópio, né, um aparelho de hemodinâmica, né, a fluoroscopia de hemodinâmica, ou ainda uma tomografia, tá, para ajudar a guiar a nossa intervenção, e isso a gente só vai encontrar a nível hospitalar, né, ou ainda em um hospital dia, tá? Não significa, ainda que seja feito em hospital, esse paciente provavelmente ele vai ter alta no mesmo dia,
tá? Mas a gente precisa dessas guias de imagem para que a gente consiga aí um alvo específico para o tratamento da dor e ser efetivo no tratamento, tá? E aí a limitação de fazer em consultório é a necessidade especificamente do auxílio dessas ferramentas de imagem. Tá aí. Então, vamos seguindo aqui, importante para esclarecer sobre aqui esse tema. E tem muitas perguntas chegando relacionadas a outras questões que podem interferir. A gente está com o Dr. Walter Viterbo conosco aí também. Ele que é anestesiologista, acupunturista, clínico da dor, doutora Mailane Magalhães. E Maria Clara, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se a alimentação interfere no nível de dor que sentimos. Sim, existe uma série de estudos mostrando que a alimentação pode ser inflamatória, né? Como se fala de uma forma bem simples. Então, existem medicações, existem alimentos que vão piorar também o contexto geral. Por exemplo, aumentar a parte gástrica. Então, se você já tem gastrite, já toma remédio que vai alterar seu estômago, ainda tem uma dieta com fritura, com gordura, suco de laranja, tudo isso com certeza faz parte. Hoje, o conceito da medicina multidisciplinar passa exatamente por uma escada com vários degraus, onde todos os itens têm importância. A atividade física, a reeducação alimentar, o apoio psicológico, a medicação e todas as funções, além daquelas práticas complementares que a gente já teve a oportunidade de falar muitas vezes aqui, né? Hoje o Mindfulness, como é conhecido, yoga, reiki, massoterapia, cronoterapia, tudo isso faz parte, é um degrau de cada um, né? Cada um dos degraus dessa grande escada do tratamento. Aí, aqui também tem uma pergunta seguinte. Doutora Mailane estava explicando aí, né, quais são aí as possibilidades, né, para realizar essas intervenções. E tem um ouvinte que não se identificou aqui, mandou como anônimo, quer saber, né, qualquer médico pode fazer esses procedimentos ou existe uma especialidade específica que faz? Sim. Que existe uma especialidade específica. Né? Então, assim, não deve ser feito por qualquer médico, nem todo médico ele vai estar treinado, tá, para realizar os procedimentos para o tratamento da dor. Em outros lugares, assim, a especialidade em dor, ela é uma especialidade que ela veio, né, da anestesiologia. Então, assim, nos Estados Unidos, a especialidade em dor, ela é feita, né, especialmente por anestesiologistas, né, subespecializados em manejo intervencionista da dor, por exemplo. Eu fiz meu fellow, por exemplo, no México, em intervenção em dor, lá também é uma especialidade só da anestesiologia. Aqui no Brasil é uma subespecialidade compartilhada entre diversas áreas, né? A reumatologia, a clínica médica, a ortopedia, inclusive, neurocirurgia, neurologia. Então, aqui, essa especialidade, ela pode ser feita por médicos que fizeram diversas outras subespecialidades, tá? Mas ela não é feita por qualquer médico, né? Então, precisa ser um médico que tenha formação em clínica da dor, né? Ou formação ainda complementar em medicina intervencionista da dor. Inclusive, também uma subespecialidade da acupuntura, é outra via para se fazer medicina da dor no Brasil, né? Eu queria chamar a atenção, complementando aí, que hoje a gente percebe muitos colegas médicos que estão se arvorando a se intitularem especialistas, a dizerem que estão habilitados a fazer a clínica da dor, clínica e até, muito mais importante ainda, intervencionista, sem ter os seus títulos registrados no Conselho Regional de Medicina. Então, o que eu recomendo para o paciente, antes de ir a qualquer médico, de qualquer especialidade, entra no site do Conselho e pergunta: esse profissional que está anunciando a especialidade, ele tem RQE? Se ele tiver o RQE, que é o registro do CREMEB, você vai ter já uma chance de estar diante de uma pessoa qualificada.
Então, muita atenção. A gente já falou diversas vezes aqui sobre a acupuntura, né, que não médicos fazem, a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas a gente chama a atenção da acupuntura inicialmente, mas também na própria clínica da dor e na intervenção, alguns colegas que não têm RQE e que estão, né, anunciando e fazendo, e isso é um critério que deve ser observado pelo cliente. Ótima informação para a gente deixar aqui. E eu vou seguir com as perguntas. Tem uma participação interessante aqui de Paula, um tema que ainda não tinha chegado, e ela diz: boa tarde. Stephanie, por favor, esclareça aí com os entrevistados se para quem tem endometriose e sofre muito com dores, se só há possibilidade de tratamento mais conservador ou se já há algo novo que possa ser indicado. Bom, conservador com certeza, né? Sabemos que há uma forma de controle da dor, de melhora, desde a acupuntura à medicação. Mas a própria ginecologia hoje é intervencionista nisso, no sentido de melhorar as causas, e aí eu deixo para a doutora Mailane complementar a parte de dor intervencionista nesse caso. Sim. Essa foi uma pergunta feliz, assim, no sentido de que, de fato, assim, esse paciente, muitas vezes, ele vai estar sob os cuidados da ginecologia, né, e precisa, então, assim, nunca, ainda que o paciente seja acompanhado por a gente, pela clínica da dor, né, para melhor manejo da dor relacionada à endometriose, ele vai precisar sempre, né, do acompanhamento com a ginecologia para fazer, inclusive, bloqueio hormonal, que é um do centro, assim, da medida principal, né, no tratamento desses pacientes, embora alguns pacientes, eles podem não querer esse tipo de terapia, então seja ou porque o paciente não tenha um controle adequado da dor com a terapia hormonal, ou porque o paciente não queira fazer a terapia hormonal, ou porque se queira associar, né, uma outra modalidade de tratamento, mas sim, assim, a clínica da dor pode ajudar muito esses pacientes. Dentre os manejos intervencionistas, assim, a gente, para esses quadros, eu vejo um papel muito importante, por exemplo, do bloqueio do plexo hipogástrico, que é uma zona do nosso corpo que está associada com a inervação desses órgãos pélvicos, né? E está associado à mediação da dor relacionada à endometriose, né? Que é uma dor que a gente descreve, né, como uma dor visceral, ou seja, ela vem, né, por causa do comprometimento ali das vísceras, por causa dos focos de endometriose. Então, a gente pode usar essa intervenção, né, para tratar especificamente a dor, tá? Independente das outras terapias associadas nos quadros. Então, assim, esse paciente pode sim estar acompanhado pela clínica da dor, e tem muito que a gente pode fazer para ajudar na qualidade de vida e no controle da dor. Ótimo. Tem outra pergunta bem importante aqui. Márcia, ela diz o seguinte: boa tarde, tenho fibromialgia, já sofro há anos com isso. Gostaria de saber se posso ser ajudada e de que forma. Já tentei alguns tratamentos, mas me sinto muito para baixo e não sei se quero tentar novas coisas. Veja bem, a fibromialgia é uma patologia que a gente percebe um crescimento muito significativo, principalmente nas mulheres, né? 9 para 10, então você tem uma chance muito maior do que em homens, 30 a 50 anos, e que as pessoas não percebem às vezes que tem a doença. Fique atento sobre o seu sono, sobre a questão da sua ansiedade, intolerância, dores generalizadas, dores que às vezes estão em um lugar, às vezes estão em outro. Procure o reumato, procure um clínico da dor e veja se você tem esse diagnóstico. A fibromialgia precisa ser tratada e logo, com medicamento, com bloqueio simpático venoso e com atividade física. Esses 3 degraus vão te ajudar bastante. A fibromialgia pode levar à morte, à depressão, uma péssima qualidade de vida. Então, se você tem alteração do sono, alteração da ansiedade, dores generalizadas que às vezes estão num lugar, estão em outro, que nunca melhora, procure um especialista para avaliar se você tem e vamos tratar a sua fibromialgia. Ótimo, importante a gente já deixar esse recado. E olha só, a gente está aqui já nos minutinhos finais da nossa conversa hoje com o Dr. Walter Viterbo. Ele que é médico anestesiologista, acupuntura, clínico da dor. Hoje também conosco, doutora Mailane Magalhães, que é anestesiologista e intervencionista em dor.
por isso que a gente também conseguiu aprofundar bastante hoje aqui, entendendo essas possibilidades de intervenção. E eu queria fechar para a gente deixar aquela mensagem, eu acho que principalmente, eu acho que de cada um de vocês que tem essa vivência de consultório do dia a dia, das diversas queixas de pacientes que sempre chegam, né? Justamente nesse sentido aí que o doutor Walter Viterbo tocou aí nesse finalzinho de fala, né? Que é diante de uma queixa, diante de algo ou que vem de forma súbita ou que já se arrasta por um tempo, né? Nosso ouvinte trouxe aí o desânimo de, né, tentar novas terapias, novas coisas, e muitas vezes a gente se acostuma com a dor e não busca uma ajuda, não busca um diagnóstico, não busca um suporte. Então o que é que a gente deixa de mensagem final aí para quem está acompanhando, tem alguma queixa e que às vezes ou ainda não procurou ajuda, ou já teve alguma ajuda, não conseguiu sucesso, mas que tem caminho, que tem novas possibilidades sempre? Você é brilhante, você já deu a resposta. Realmente é exatamente isso. Eu sei que tem mais coisa para dizer. A sua dor. Ele vai tratar a dor. Existem várias formas de tratar a dor. A dor é um sinal que alguma coisa está de errado e precisa ser tratado. Valorize sua dor e acredite que existe solução. E jamais desista do tratamento, porque você vai melhorar se for bem encaminhada e bem tratada. Ótimo. Doutora Mailane. Totalmente de acordo com as considerações, assim, não me resta muito mesmo, né, assim, é só importante, assim, a gente ressaltar, né, assim, que dor tem tratamento, existe uma especialidade médica, né, assim, voltada para isso, tá? Então procura um médico que seja habilitado a tratar sua dor. Acho que é importante o recado que Walter trouxe, né? De assim, ver se esse médico que você está pensando em procurar, ele está registrado, né, no quadro de especialistas pelo Conselho de Medicina, né? Isso já é um passo para que você tenha a probabilidade de ser tratado por um médico que tem uma qualidade na formação, tá? Então busque um profissional de sua confiança para te oferecer um plano de tratamento, né, mais adequado para o seu quadro, tá? Mas assim, viver com dor não é algo normal, então o paciente não deve aceitar essa condição, tá? Então assim, procura um profissional de sua confiança para que seja tratado adequadamente. Ótimo, muito bom a gente poder deixar esses recados aqui, ter entendido melhor sobre essas questões aí que permeiam o tratamento da dor. Queria agradecer demais aqui já a doutora Mailane Magalhães conosco nessa conversa. Foi um prazer. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Walter Viterbo também, muitíssimo obrigada, como sempre, pela participação, pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes. Uma boa tarde, abraço. Sempre à disposição. Aí a gente encerra nosso Metrópole Saúde desta sexta-feira, né, com esse recado aí, principalmente entendendo as possibilidades de tratar a dor, e esse alerta importante para buscar esse suporte, essa ajuda e tratar adequadamente. A gente fecha aqui nossa semana, aproveito para deixar aí o desejo de um ótimo final de semana para vocês, mas sigam conectados, sintonizados conosco aqui na Rádio Metrópole, a programação continua. Vem aí Jornal da Cidade e hoje entrevista com Luiz Caldas, cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor. Hoje ele conversa com a gente, então é daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, nossa programação continua. Um beijo para vocês, eu volto na segunda-feira. Tchau, tchau. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Metrópole Saúde. Oferecimento Vital Med, serviços de emergências médica. Rita Lavinha Day Hospital, com novas tecnologias. OCT, tomografia de retina e nervo óptico. Apvida, saúde pra valer. E Clínica Odontológica Silvânia Rocha. É gente do norte, do nordeste, do sudeste, do sul, do centro-oeste, da praia, do campo, da cidade Caplanos. Ligue 33 39 49 75. ANS 36825, dígito 3. Responsável técnico Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRMCE 4953.